Empenhados em resolver um mistério, dois homens travaram uma batalha para domar a energia invisível. Eles pretendiam iluminar o mundo, e isso se tornou uma obsessão. A corrida para controlar e distribuir energia elétrica viraria uma guerra entre dois gênios, Thomas Alva Edison e George Westinghouse. Estes homens e suas invenções mudariam o mundo para sempre. A Guerra Elétrica. As lendárias cataratas do Niágara, na fronteira do Canadá e Estados Unidos, são uma incrível fonte de energia. 120 anos atrás, geradores elétricos movidos pela imensa força das águas correntes começaram a utilizar o poder destas quedas. Mas a energia criada pelos geradores só podia ser usada pelos moradores da região. Naquela época, não havia como distribuir energia elétrica para longas distâncias. Na primavera de 1890, a Comissão das Cataratas do Niágara ofereceu um prêmio de $100.000 a quem pudesse resolver este problema. Os inventores mais famosos da época responderam ao chamado, incluindo Thomas Alva Edison e seu rival, o magnata industrial George Westinghouse. Quem conseguisse coletar a energia das cataratas do Niágara e transportá-la até o estado de Nova York, ganharia não só o prêmio em dinheiro, mas também se tornaria o líder em tecnologia elétrica. Era o começo da Guerra Elétrica. Doze anos antes, no seu laboratório em Menlo Park, na cidade de Nova York, Thomas Edison estava trabalhando em um projeto ambicioso. Ele queria iluminar o mundo, levando a eletricidade a todos os lares da Terra. Edison e sua equipe, que deviam jurar segredo, trabalhavam dia e noite, raramente dormindo mais que 4 ou 5 horas. Thomas Alva Edison veio de uma família pobre. Quando criança, ele ganhava dinheiro entregando jornais. Ele tinha problemas de audição e era um aluno mediano. Ainda morando com seus pais, ele começou a inventar, fazendo experiências com antigos equipamentos de telégrafo. Em 1869, Edison se mudou para a cidade de Nova York para tentar a sorte. No centro financeiro da América, informações eram um bem precioso, e o telégrafo as transmitia pelo país inteiro. Custos de transporte em São Francisco cruzavam com os de Chicago. Tarifas do aço de Pittsburgh. Toda a informação era reunida aqui. Edison conseguiu um emprego na Lowe's Gold Indicator como operador de telex do mercado de ações. Um dia, quando a máquina de telex quebrou, Edison percebeu sua chance. Trabalhando sem descanso, não apenas consertou o equipamento, como fez vários ajustes, melhorando a máquina. Seu chefe ficou tão impressionado que deu ao surpreso Edison um cheque de $36.000. Usando o dinheiro como capital inicial, Edison passou a trabalhar por conta própria. Em 1876, montou seu primeiro laboratório de pesquisas industriais. Menlo Park é a parte mais importante na vida de Edison. Ele ficou lá por apenas 5 anos. Quando se mudou, ele criou algo que não existia naquela época, um laboratório de pesquisa e desenvolvimento. Seu único objetivo era desenvolver novas tecnologias. Edison escreveu a um amigo dizendo, vou desenvolver uma grande invenção a cada 6 meses e uma menor a cada 10 dias. Havia muitas pessoas trabalhando em várias partes de um projeto, e essa era a novidade que ele criou em Menlo Park, o primeiro laboratório de pesquisa industrial. Edison nem imaginava que seu interesse em eletricidade o levaria a uma batalha de aptidões com um oponente poderoso. Em Pittsburgh, na Pensilvânia, George Westinghouse estava ocupado construindo seu império industrial. Sua empresa fabricava freios, câmbios e sinais elétricos para a indústria ferroviária. Westinghouse e Edison tinham quase a mesma idade. Assim como Edison, o jovem George também era um fracasso na escola, preferindo trabalhar na oficina de seu pai. Quando criança, era fascinado por mecânica e desenvolveu uma série de invenções de sucesso ainda jovem, como Edison. Uma delas surgiu após ele testemunhar uma catástrofe numa visita à sua cidade natal em 1866.
Westinghouse viu dois trens indo em direções opostas no mesmo trilho. Os guarda-freios tentaram a qualquer custo evitar a colisão. Mas cada vagão do trem tinha seus próprios freios que precisavam ser acionados separadamente. Os guarda-freios correram de vagão em vagão, puxando as alavancas uma a uma, mas isso demorou demais. A colisão foi trágica. Westinghouse percebeu que se os freios de todos os vagões estivessem conectados a um sistema, os maquinistas só precisariam puxar uma alavanca principal para frear o trem. Ele começou a trabalhar em um sistema de freios operado por ar comprimido. Sua invenção foi um sucesso imediato. Westinghouse construiu sua primeira fábrica em Pittsburgh e logo seguiram outras na Inglaterra, França e Alemanha. O nome Westinghouse passou a ser conhecido mundialmente. Edison também alcançou a fama ainda jovem. Sua maior invenção, o fonógrafo, era usado no mundo todo. Mas ele queria levar seu gênio ainda mais longe. Movido pelo sonho americano, tanto Edison como Westinghouse desfrutaram do sucesso cedo. Mas a guerra elétrica que travaram acendeu uma rivalidade que levou um homem aos livros de história e o outro à obscuridade. No final de 1880, tanto Thomas Edison quanto George Westinghouse eram nomes conhecidos no mundo todo. Mas a obsessão pela eletricidade tornaria ambos em homens sem honra. Por muitas décadas, lâmpadas a gás iluminavam as ruas e casas em cidades ricas do mundo. Mas o gás era perigoso, propenso a explosões. A chama exposta manchava as paredes, usava muito oxigênio e causava dores de cabeça. Um sistema elétrico barato e seguro resolveria esses problemas, mas o alto custo e a resistência à mudança mantinham a eletricidade fora de questão. Fama e fortuna esperavam pelo inventor que pudesse resolver este dilema. Em Connecticut, Edison já estava trabalhando em um novo tipo de iluminação, a lâmpada de arco. Esta lâmpada fazia um barulho de assobio alto e soltava fumaça. Era completamente inapropriada para um lugar fechado. Se fosse possível gerar energia elétrica com segurança e controlar a distribuição, os lucros seriam imensos. Hoje, a eletricidade é uma fonte comercial importante e as empresas que fornecem este tipo de energia estão entre as mais poderosas do mundo. A energia se tornou objeto de especulação nas bolsas de valores. Hoje, em questão de segundos, negociadores reagem às mudanças de cotações e vendem enormes quantidades de eletricidade em todo o mundo. A base deste negócio é um sistema de distribuição eficiente. Eletricidade pode ser transmitida por toda a Europa, viajando por milhares de quilômetros. O sistema de distribuição é monitorado constantemente para estar sempre atualizado. Como regra, estações de energia na Europa são operadas a 60% de suas capacidades. Se uma estação perder sua força, as outras estações repõem a perda de energia, aumentando suas produções. O fornecimento de energia para toda a Europa é controlado em duas estações centrais, Brauweiler na Alemanha e Laufenburg na Suíça. O sistema de controle de Brauweiler coordena a distribuição de energia em toda a Alemanha e em cidades distantes e regiões industriais por todo o continente. Hoje, a rede elétrica pode fornecer até 380 mil volts. Mas, 120 anos atrás, esta tecnologia era um sonho distante. Em Menlo Park, Edison fazia os primeiros testes com lâmpadas incandescentes. No começo, ele falhou em deixar as lâmpadas acesas por mais tempo do que deveria. A espiral metálica queimava pelo superaquecimento. Edison não acreditava muito em teorias. Era um homem prático. Sua crença era tentar de tudo e aprender com seus erros. Depois de vários testes, Edison descobriu que o carbono resistia à corrente, liberando luz sem se queimar.
Ele também descobriu que o carbono derretia a temperatura de 2.100 graus Celsius. Agora, ele e sua equipe faziam testes com várias formas de carbono. Finalmente, testaram uma fina espiral de carbono enrolado e, utilizando uma nova bomba de aspiração desenvolvida na Alemanha, eles foram capazes de criar um vácuo quase perfeito dentro da lâmpada. No porão de Menlo Park, geradores a vapor e dínamos forneciam a energia necessária para os testes. Finalmente, depois de meses de experiências, a equipe chegou a uma conclusão. A lâmpada com espiral de carbono durou 13 horas antes de queimar. Era um novo recorde. Em 1880, Thomas Edison recebeu a patente para a lâmpada com filamento de carbono, mas a um custo muito alto. O desenvolvimento da lâmpada custou $150 mil. Edison precisava de mais dinheiro. Ele queria construir um sistema completo, com interruptores, cabos fusíveis e geradores. Seus patrocinadores, porém, estavam céticos. Eles já haviam investido muito dinheiro por pouco retorno. Então, Edison decidiu seguir sozinho, fabricando ele mesmo todos os componentes. Edison mudou seu escritório para a cidade de Nova York e comprou um pedaço de terra na parte sul de Manhattan, no coração do distrito financeiro. O banco JP Morgan, o New York Times e os mais importantes investidores da bolsa se tornariam clientes de Edison, que acabou construindo a primeira estação de energia do mundo em Pearl Street. O sistema de Edison funcionava usando corrente contínua. Um único gerador fornecia 110 volts, que era o suficiente apenas para enviar eletricidade a alguns quarteirões. Para fornecer energia para toda a cidade de Nova York, seria necessário construir estações de energia em quase todas as quadras. As suaves luzes das lâmpadas começaram a iluminar escritórios, salões de danças e salas de visitas. Alguns ricos moradores de Nova York até possuíam geradores em suas próprias casas. A luz elétrica prometia se tornar um enorme negócio. Enquanto isso, George Westinghouse trabalhava duro cruzando a costa leste dos Estados Unidos. Mas o sucesso da empresa de Edison, a General Electric, não escapava dos olhares de Westinghouse. A eletricidade continuava a crescer pelo país enquanto as ações de suas empresas de gás caíam. Westinghouse decidiu investir naquilo que era o negócio do futuro, a energia elétrica. Ele notou uma falha no sistema de corrente contínua de Edison. Percebeu que a corrente alternada seria a resposta para o problema e comprou empresas e companhias associadas a este novo sistema. A corrente alternada, AC, muda a direção na qual a eletricidade se move na velocidade de 60 ciclos por segundo. Usando um transformador, a voltagem pode ser aumentada ou diminuída quase sem perda. Isto possibilita a transmissão de energia a longas distâncias. Por outro lado, a corrente contínua, CC, vai somente em uma direção e a resistência aumenta de acordo com a distância. Em março de 1886, o moinho de água em Great Barrington, Massachusetts, tornou-se o local de testes que iriam revolucionar o comércio da eletricidade. O moinho fornecia energia a um gerador de corrente alternada pela primeira vez. A eletricidade era então convertida para alta voltagem com um transformador e enviada a 2 quilômetros até a cidade mais próxima, onde acendia as lâmpadas das ruas. Era um grande avanço. Com o tempo, Great Barrington se tornou conhecida. Em apenas 4 anos, os sistemas AC começaram a se tornar dominantes.
Porque assim como as cidades cresciam, os subúrbios também cresciam. E para distribuir energia a essas áreas, ao invés de colocar uma estação em cada quadra, como no centro, agora você poderia fazer uma linha de distribuição para os subúrbios que surgiam. Esse método não era possível com o sistema de Edison. Enquanto isso, George Westinghouse controlava seu império de 29 empresas na região próxima de Pittsburgh, na Pensilvânia. A equipe de vendas de Westinghouse trabalhou sem parar e, em 2 anos, eles venderam 130 estações de energia de corrente alternada AC. Este novo sistema era mais econômico que o sistema de corrente contínua de Edison. Uma única estação de energia AC podia fornecer energia a uma grande área. Edison acusou seu concorrente de infringir sua patente. A guerra da eletricidade começava, uma batalha por um enorme mercado futuro. Em Nova York, estranhos incidentes envolvendo a estação de energia Power Street de Edison foram relatados. Reclamações de cães que uivavam e cavalos que se descontrolavam ao se aproximarem da estação. Seriam os cabos subterrâneos de energia de Edison os responsáveis? Edison iniciou uma campanha de marketing para provar que sua eletricidade de corrente contínua não era perigosa. Ele organizou um grupo de 400 homens para andar pelas ruas de Nova York com lâmpadas acesas acopladas a capacetes e com cabos passando pelas mangas conectados a geradores portáteis que seguiam o grupo. Edison não queria que o público tivesse medo da eletricidade. Ele queria que seu sistema de corrente contínua cobrisse toda a América. Em junho de 1884, um jovem sérvio chegava à América. Ele teria um papel crucial na guerra da eletricidade. O jovem chegou com 4 centavos no bolso e uma carta de recomendação endereçada a Thomas Edison. Existem 2 gênios neste planeta, escreveu o responsável pelo escritório de Edison em Paris. Você é um deles e o outro está na sua frente. Seu nome é Nikola Tesla. Tesla trabalhava para a empresa de Edison em Paris como operador de telégrafo. No seu tempo livre, ele desenvolveu projetos para a energia AC, mas ninguém se interessou. Agora que veio até a América, ele esperava que Edison, o maior inventor do século, pudesse reconhecer seu potencial. Depois de ler a carta, Edison deu ao jovem um emprego. Mas logo ficou claro que os dois não podiam trabalhar juntos. Tesla estudou nas melhores universidades da Europa. Era conhecido por desafiar os professores com suas ideias ousadas. Com ambição e muito talento, deixou a escola para seguir a carreira de engenheiro elétrico. Tesla tinha uma habilidade mental incrível e, ao contrário de Edison, que insistia em documentar tudo, Tesla armazenava os resultados de suas experiências em seu cérebro, documentando somente o que achava necessário. Edison rapidamente ficou frustrado com seu jovem protegido. Tesla recebeu a tarefa de melhorar os dínamos de corrente contínua de Edison para torná-los mais baratos e eficientes. Edison prometeu uma recompensa de $50.000 se ele tivesse sucesso. O jovem cientista foi direto ao trabalho. Depois de um ano, trouxe a Edison 24 dínamos com melhorias drásticas. Tesla não era tão ingênuo a ponto de não entender seu valor. E quando Edison sugeriu a ele que trabalhasse nos dínamos de corrente contínua para receber uma recompensa em dinheiro no valor de $50.000, ele aceitou imediatamente. Tesla aproveitaria esta oportunidade para se estabelecer em uma base técnica. E ele trabalhou duro por muitos meses. Eu diria que há um paralelo entre Edison e Tesla. Ambos eram viciados em trabalho. Eles trabalhavam por muitas horas. E depois de completar as melhorias nos dínamos, ele foi até Edison e disse: "O trabalho está feito. Onde estão os $50.000? E supostamente Edison teria dito: "Bem, Sr. Tesla, você ainda não entendeu o senso de humor americano."
Ao invés da recompensa prometida, Edison ofereceu a Tesla um aumento de $9 por semana. Nikola Tesla ficou furioso. Ele achou a oferta de Edison desonesta e ofensiva e pediu demissão da General Electric. Edison deixou Tesla partir sem saber de suas brilhantes ideias. Tesla teria sua vingança, sendo a peça fundamental do concorrente de Edison na construção da enorme estação de energia das Cataratas do Niágara. Hoje existem projetos para muitas estações de energia em muitos locais do mundo. No ensolarado sul da Espanha, não muito longe da cidade de Almeria, foi construída uma estação de energia solar. Um grande número de espelhos se ajusta para capturar os raios do sol e refletir a luz para uma torre. A torre se aquece em até 1000 graus Celsius e cria o vapor que é usado para acionar um gerador convencional. No deserto de Mojave, no sul da Califórnia, outro projeto solar utiliza painéis parabólicos para aquecer tubos cheios de óleo. O óleo aquecido é usado para movimentar geradores elétricos. A ideia é que as estações de energia solar construídas em regiões quentes do planeta podem produzir enormes quantidades de energia. O lado negativo é que quanto maior a distância que a eletricidade tenha de percorrer, maior é a perda de energia. Os esforços para resolver este problema continuam. Um tubo de prata pura está sendo desenvolvido para se criar um cabo. O que parece ser um procedimento do dia a dia é, na verdade, tecnologia de ponta. Uma nova mistura de cerâmica no centro deste cabo dá propriedades revolucionárias de transmissão, sem perda de energia. Este novo tipo de cabo está sendo chamado de supercondutor. O supercondutor carrega a corrente com 0% de resistência e perda. Então, o transporte da corrente do ponto A para o ponto B pode ser feito de forma bem simples com o supercondutor. O motivo pelo qual Westinghouse propôs a transmissão com AC foi porque nos condutores convencionais de cobre, as perdas eram enormes nas transmissões por corrente contínua. Então, Westinghouse usou AC para minimizar o problema. O mundo seria um lugar muito diferente hoje se os supercondutores estivessem disponíveis no tempo de Edison e Westinghouse. Hoje, a tecnologia de supercondutores ainda está no início, mas esta empresa tem planos ambiciosos. Eles estão trabalhando para desenvolver um novo sistema de energia e construir motores elétricos mais leves e eficientes. Visão muito parecida que inspirou Nikola Tesla anos atrás. No final de 1890, a guerra da eletricidade voltava a esquentar. Tesla, Westinghouse e Edison brigavam para revolucionar a indústria elétrica. Com fama e dinheiro em jogo, eles não descansariam até alcançar seus objetivos. No dia 16 de maio, Nikola Tesla deu uma palestra que o tornou famoso mundialmente. Na frente de uma audiência de especialistas e engenheiros elétricos, ele apresentou seu motor de corrente alternada. O motor funcionava sem fricção mecânica. Tesla descobriu uma forma de usar campos magnéticos para girar o motor. Era genial. O motor era muito durável e quase sem manutenção. George Westinghouse assistiu à palestra naquele dia e ficou impressionado. Este motor era exatamente o que seu sistema precisava. Westinghouse começou a pensar grande. Ele pretendia não somente fornecer eletricidade para as casas, como também gerar energia para todas as indústrias, com seu novo amigo Nikola Tesla. Ele fez a Tesla uma oferta generosa, $60 mil pela patente, mais $4 para cada motor de Tesla que saísse de sua fábrica. Tesla passou a trabalhar para Westinghouse em Pittsburgh e começou a construção de seu motor. Este sistema era muito superior ao obsoleto sistema de corrente contínua de Edison. Como o grande inventor não percebera isto? A disputa pública entre Edison e Westinghouse não dava sinais de acabar. Então, Westinghouse decidiu fazer uma oferta para tentar uma reconciliação. Ele sugeriu que as duas empresas se unissem. Ao invés de gastar energia e rancor na competição,
Eles poderiam trabalhar juntos na construção de um sistema perfeito. Mas Thomas Edison nem respondeu à oferta. Ele abrira um novo laboratório em West Orange, em Nova Jersey, o maior centro de pesquisa industrial do mundo. Ao invés de estabelecer um monopólio, como era seu plano inicial, ele se encontrava lutando por sua parcela de mercado contra um concorrente que havia desenvolvido uma tecnologia superior. Seus engenheiros o pressionavam para mudar para a corrente alternada, mas Edison já havia investido muito dinheiro, muito trabalho e muito orgulho. Afinal, ele era o grande Edison, o inventor do século. De seu escritório em West Orange, Edison lançou uma campanha de propaganda como a América nunca havia visto. Ele distribuiu panfletos que alegavam que a corrente alternada era vista como uma ameaça mortal. Seu objetivo era fazer com que o público em geral temesse o produto de seu concorrente. Uma das coisas sobre o trabalho de Edison é que ele sempre o encarava como um desafio. E uma das formas que ele criava esses desafios era tendo alguém como seu inimigo, seu rival em invenções. E assim era sempre uma corrida para melhorar alguma coisa ou para ganhar de alguém quando o assunto era invenções. E por toda a sua vida, Edison foi assim. Mas sua natureza competitiva às vezes ia longe demais. Numa ocasião, no parque de diversões de Coney Island, nos arredores de Nova York, um elefante chamado Topsy ficou fora de controle. Na confusão, Topsy feriu inocentes e matou 3 tratadores. As autoridades locais pediram ajuda a Edison. Ele decidiu usar esta tragédia a seu favor. Sugeriu que colocassem um animal sobre 4 placas de metal conectadas a um gerador de corrente alternada, construído por seu rival, George Westinghouse. O elefante foi eletrocutado. Westinghouse ficou indignado. Ele escreveu para o New York Times e lançou um protesto público contra a crueldade de Edison e sua equipe. Tesla estava igualmente enojado. Esta era uma área completamente nova para Nikola Tesla. Ele era filho de um padre sérbio ortodoxo com um código de ética e moral muito rígido. Ele não estava preparado para a briga que ia acontecer e também não estava preparado para as manipulações financeiras envolvidas nessa briga. Mas estava preparado para o desenvolvimento técnico que seria exigido. Tesla respondeu ao desagradável conflito à sua maneira, fazendo incríveis demonstrações públicas que enfatizavam a segurança de suas invenções. Ele fez a corrente elétrica correr pelo seu corpo e fez até lâmpadas acenderem sem estarem conectadas. Tesla, o mágico, tentou de tudo para mostrar aos habitantes de Nova York que não havia motivo para temer a corrente alternada. Então, Edison recebeu um pedido do comissário da cidade de Nova York que causou mal-estar. Sua solução para o elefante louco em Coney Island deu ao comissário uma ideia. Execuções por enforcamento eram consideradas ultrapassadas e desonrosas para uma nação moderna. Seria possível utilizar a eletricidade? Edison respondeu que a eletricidade poderia ser usada para execuções, mas que só a corrente alternada serviria a este propósito. Ele foi além, dizendo que o gerador Westinghouse seria perfeito para a tarefa. Em maio de 1889, William Kandler foi condenado por assassinato. Sua pena, execução por corrente elétrica. Kandler foi o primeiro homem a receber esta sentença. Edison sugeriu que o método fosse chamado de eletrocução, ou, maldosamente, dar um Westinghouse a alguém. Quando Westinghouse soube das notícias, contratou um advogado com a missão de provar em público que era cruel e desumano matar um criminoso com eletricidade. Westinghouse tentaria de tudo para evitar que a execução acontecesse. Ele temia que a eletrocução rotulasse a corrente alternada
como uma arma mortal, destruindo seus negócios. Depois de 14 meses, a controvérsia chegou a um final. A conclusão: uma corrente de 1000 volts daria fim à vida de Kemmler. No dia da execução, Kemmler parecia mais calmo que qualquer pessoa na sala. Ele pediu aos guardas que certificassem que ele estava bem preso à cadeira. Um eletrodo colocado na cabeça de Kemmler e outro colocado em um de seus pés enviaria uma corrente mortal por todo o seu corpo. A execução foi um desastre. 1000 volts não foram suficientes e ninguém sabia por quanto tempo a corrente teria de correr pelo corpo humano para matar uma pessoa. Kemmler se contorcia e agonizava. A plateia que iria testemunhar uma nova invenção presenciou um sofrimento terrível. Os jornalistas se afastaram horrorizados. Os médicos finalmente ordenaram que a energia fosse desligada. Quando examinaram Kemmler, eles ficaram chocados em constatar que ele ainda estava vivo. Eles não sabiam o que fazer e decidiram ligar novamente a cadeira, enviando mais corrente pelo corpo de Kemmler. Desta vez, o gerador foi ajustado em 2000 volts. De repente, tudo estava terminado. Um terrível espetáculo, pior do que enforcamento, como disse um jornal de Nova York. George Westinghouse também ficou chocado. Deviam ter usado um machado, foi seu comentário. A batalha com Edison havia ido longe demais e a guerra estava longe de acabar. Enquanto isso, Thomas Alva Edison viajava em feiras mundiais com recepções triunfais, onde quer que fosse. Por toda a Europa, pessoas comentavam sobre Edison e sua luz mágica. Em Paris, ele banhou em luzes brilhantes o Champ de Mars. De volta à América, um projeto ainda maior o aguardava. Todos comemoravam o aniversário de 400 anos da descoberta do Novo Mundo por Colombo. Na Feira Mundial de Chicago, um mar de luzes como nunca se havia visto marcaria a ocasião. Edison desenvolveu uma máquina que produzia lâmpadas quase automaticamente. Isto era importante, pois ele precisaria de milhares delas para o evento. Edison enviou sua proposta confiante que seria escolhido. Porém, George Westinghouse enviou uma proposta $500 mil mais barata e ganhou o contrato. Mas Westinghouse errou em não consultar seu banco quando fez a proposta. Ele agora devia a Nikola Tesla $12 milhões em honorários e comissões por seus contratos. O Westinghouse estava prestes a falir. Atormentado, ele explicou a Tesla sua situação. Para pegar o trabalho da Feira Mundial de Chicago, ele precisaria de todo o dinheiro que dispunha. Para Tesla, os ideais eram mais importantes que dinheiro, e foi George Westinghouse quem acreditou nele no início e tinha sido um colaborador leal. Tesla rasgou o acordo, e eles teriam somente alguns meses para se preparar para a Feira Mundial. Mas Edison não ia ceder facilmente. Ele recusou-se a permitir que suas lâmpadas fossem usadas. O Westinghouse tinha 5 meses para produzir 250 mil lâmpadas.
Sua equipe trabalhou até o último dia e conseguiu executar a tarefa. Milhares de visitantes vieram à abertura da Feira Mundial. Quase 30 milhões de pessoas viajaram para Chicago para admirar o mar de luzes criado por Westinghouse e Tesla. Era uma vitória para o sistema de corrente alternada e um triunfo para George Westinghouse. A Comissão das Cataratas do Niágara, que recebera várias propostas para a geração de energia, estava convencida que somente a corrente alternada poderia aproveitar melhor o potencial das cataratas. Westinghouse, então, ganhou o contrato para desenvolver a usina das Cataratas do Niágara. Em 1891, 2 anos antes, Tesla e Westinghouse ouviram falar de um projeto inovador na Europa. Um jovem alemão chamado Oskar von Miller havia feito um experimento que chamou a atenção. Ele gerou eletricidade com um dínamo movido a água no rio Neckar. Com um transformador, ele converteu a eletricidade de 55 para 15 mil volts e a retransmitiu. Ele construiu a primeira linha de transmissão e levou a eletricidade para a cidade de Frankfurt, a 175 quilômetros de distância. Lá, ela seria utilizada para acionar 1000 lâmpadas e uma cachoeira artificial, um feito que repercutiu do outro lado do Atlântico. O experimento na Alemanha deixou claro que a corrente alternada poderia ser transmitida por longas distâncias. A companhia elétrica Westinghouse utilizou a ideia de von Miller no projeto da usina de Niágara. E Nikola Tesla desenvolveu os mais poderosos geradores e turbinas já vistos. A eletrificação das cataratas do Niágara com corrente alternada foi provavelmente o mais importante desenvolvimento tecnológico do mundo até então. Da escolha da corrente alternada em 1893 ou 1895 até a produção em si em 1896, a notícia era dada em jornais no mundo inteiro. Isto deu a Tesla a fama internacional que poucas pessoas recebem. No dia 15 de novembro de 1896, a usina das Cataratas do Niágara foi inaugurada oficialmente. Foi um evento marcante na história da tecnologia, algo sonhado por gerações. Nikola Tesla e George Westinghouse transformaram uma visão em realidade. Eles venceram a guerra da eletricidade. A água caía em colunas de 50 metros de altura. No fundo, 10 turbinas com 50 mil cavalos de força giravam enormes dínamos de corrente alternada. A eletricidade gerada pela estação de energia tinha sua voltagem aumentada em 10 vezes, 22 mil volts por transformador, e então era enviada para a cidade de Buffalo, a 36 quilômetros de distância. Lá, a energia era novamente baixada para uma voltagem manipulável e usada para operar máquinas e iluminar casas e lojas. Após anos de batalhas, a guerra da eletricidade chegava ao fim, culminando com o projeto em Niágara. Até hoje, as cataratas do Niágara fornecem energia para o leste e o centro-oeste americano, mas a energia agora se concentra em uma fonte mais distante. Apesar da guerra da eletricidade do século XIX ter terminado, hoje há novas batalhas para controlar a energia mundial. Com recursos limitados na Terra, cientistas e inventores modernos estão buscando respostas no Sol. Na Alemanha, o Instituto Max Planck de Física Plasmática vem conduzindo pesquisas de fusão nuclear há 40 anos. Hoje, 1000 pessoas trabalham na construção de uma estação de energia de fusão.
Seu objetivo é produzir energia a partir do núcleo atômico da mesma forma que a energia calórica é criada no centro do Sol. Mas ainda é muito experimental. Os riscos da fusão nuclear são bem menores do que os riscos da fissão nuclear e produz menos lixo radiativo. Se os cientistas puderem controlar a fusão nuclear, será possível produzir quantidades inimagináveis de energia. Até agora, fusão nuclear é somente uma teoria. Os cientistas conseguiram produzir fogo de plasma que durou apenas alguns segundos. Um teste está prestes a ser executado. A fusão de um núcleo atômico exige uma temperatura de 100 milhões de graus Celsius. O plasma é aquecido utilizando-se tecnologia parecida com a do forno de micro-ondas. O combustível neste teste é um gás ionizado, plasma composto dos elementos deutério e lítio. Já que nenhum material conhecido pode suportar o calor do fogo de uma fusão nuclear, o plasma ficará flutuando na câmara de combustão por um campo magnético extremamente forte, produzido por espirais supercondutoras. No começo do século XX, Nikola Tesla criou o espiral Tesla, que gerava incríveis quantidades de energia. Depois do sucesso da estação de energia das cataratas do Niágara, Tesla almejou o futuro. Perto de Nova York, ele deu início a um projeto revolucionário, onde pretendia transmitir energia de torres para navios e máquinas sem fios. Mas não funcionou. Sua visão ainda está para se tornar realidade. A vitória de Westinghouse na Guerra da Eletricidade fez da sua empresa um sucesso internacional. Ele chegou a ter 50 mil funcionários. Os custos de expansão eram enormes, mas Westinghouse não tinha patrocinadores. Em 1907, a Bolsa de Valores americana quebrou e os bancos cortaram seus créditos. George Westinghouse foi deixado com uma dívida de 72 milhões de dólares. Ele foi forçado a entregar o controle de sua empresa. O trabalho de sua vida desmoronou a seus pés. Por outro lado, Edison já trabalhava em novas invenções. Mas ele ainda amargava a derrota para a corrente alternada. Nos anos 20, Edison foi homenageado pelo aniversário de 50 anos da invenção da lâmpada. As pessoas atribuíram a ele tudo que era elétrico, inclusive os sistemas de corrente alternada que todos estavam usando. O próprio Edison, nos anos 20, continuava contrário a esse sistema. E ele nunca aceitou o fato de que esse sistema era melhor que o seu. Thomas Edison entrou para a história como o maior inventor do mundo com mais de 1000 patentes em seu nome. O fonógrafo, a câmera, o disco, a lâmpada, o nome de Edison sempre estará relacionado a estas invenções. Já no final da vida, ele admitiu a seu filho: "Acho que o maior erro que cometi na vida foi não mudar para a corrente alternada." Quando Thomas Alva Edison morreu em 18 de outubro de 1931, todas as lâmpadas na América foram apagadas por 1 minuto. Apesar de perder a guerra da eletricidade, ele sempre será lembrado como o pai da energia elétrica.